Então, só para me apresentar, meu nome é Guilherme Lapor, sou do time de Private Equity do Opportunity. Hoje eu não estarei falando de Private Equity. O tema da apresentação aqui é sobre planejamento e capacitação profissional, então exatamente como ajudar alunos universitários a conseguirem seus primeiros empregos e estágio. Só peço celular, tudo isso, para, se for importante, entendo, tá? Cada um tem emergência, mas eu acho que isso aqui é bem importante para todo mundo. Então, antes de entrar no detalhe aqui, só para entender um pouco de vocês, quem está em faculdade aqui agora? Tá bom. Quem já tem estágio? Beleza. O primeiro emprego já alinhado? Também, tá. Então, legal. Então, acho que a maioria aqui, esse aqui vai ser bem prático para vocês. Só para, antes de entrar no mérito da apresentação, acho que é legal contar um pouco da história do que me levou a fazer esse trabalho. Contando um pouco sobre mim. Eu sou do Rio, morei muito tempo nos Estados Unidos, fiz faculdade lá fora e acabei começando minha carreira no grupo da 3G Capital, na empresa do portfólio, que é a RBI. Depois fui para a HG aqui no Brasil, e hoje eu estou no Opportunity. Quando eu vim para o Brasil, eu percebi, quando eu comecei a entrevistar as pessoas aqui, que tinha uma deficiência muito grande no processo seletivo. Quando eu entrevistava americano, era uma coisa, quando eu entrevistava brasileiro, era outra. Recebia currículos totalmente bagunçados aqui no Brasil, nos Estados Unidos era tudo certinho. Nas entrevistas, quando falava com o pessoal daqui, perguntava, por que Private Equity? Porque meu amigo falou que mercado financeiro. Isso não é assim, por que você, né? Porque o amigo que falou. E aí eu falei assim, por que no Brasil tem essa deficiência e nos Estados Unidos não? Nos Estados Unidos tem uma coisa que é muito forte, a cultura do planejamento e capacitação profissional. Nas faculdades, você aprende a como se apresentar em uma entrevista, como criar um currículo, como criar network, tudo isso faz diferença para você conseguir o primeiro emprego. E aí você entende também o papel dos incentivos, né? Nos Estados Unidos, as faculdades é muito comum você saber o employment rate, o nível de empregabilidade. Você pesquisa, faculdade tal, employment rate, 95% dos alunos saem empregados. Aí você vê average starting salary, a média salarial quando você sai da faculdade. Também tem isso lá. Então, as faculdades querem ter essas métricas boas. Se elas querem ter isso, elas têm que trabalhar no como, né? Que eu tenho que ter bons profissionais, o pessoal tem que sair bem empregado. E aí cria todas essas estruturas nas faculdades lá para ter todos os alunos universitários capacitados para conseguirem o emprego e ganhando bem. Então, eu comecei a ajudar algumas pessoas aqui com material que já tinha da minha faculdade lá e começou a dar muito certo com algumas pessoas pontualmente. Um belo dia eu fui na UFRJ palestrar, falar sobre Private Equity e eu tive a brilhante ideia, que não foi tão brilhante assim. No final, eu falei, se quiserem ajuda, eram 100 pessoas na sala onde eu estava palestrando, falei, se quiserem ajuda com isso, estou à disposição. Aí ferrou, todo mundo se interessou. Falei, cara, nunca fiz isso em grupo. Separa aí um grupo entre vocês, 20 pessoas, e foi muito legal, porque dos 20, hoje, isso foi em 2022, hoje acho que mais de 15 já estão empregados. Então, e todos reconheceram a diferença, foram me mandando assim, feedback detalhado, mas nesses 20 eu dei uma atenção mais ativa ali, mas eu acabei mudando um pouco a forma de ajudar, que ao invés de ter o one-on-one depois, que meus sábados e domingos estavam caóticos, eu criei um modelo que eu dou uma aula, e depois eu compartilho um material onde vocês mesmos conseguem se guiar com esse material. Ainda estou evoluindo com isso, mas o meu objetivo aqui é fazer exatamente isso com vocês, que é passar por essa aula um pouco longa, mas espero que vocês prestem atenção. Eu acho que realmente faz muita diferença para conseguirem esse primeiro emprego. Já deu resultado com outros, já dei aula para quase 200 pessoas, todos eu tive feedback bom. Então eu espero que o mesmo aconteça com vocês aqui hoje. No final da apresentação, eu tenho um WhatsApp, não é meu WhatsApp pessoal, um WhatsApp for Business, que é exatamente para vocês me mandarem uma mensagem com feedback. Vocês mandando isso, eu mando todo o material para vocês no final. Não vou mandar hoje o material, tenho que mandar para talvez 40 pessoas aqui, mas é isso. Então, vou começar na apresentação. Eu sempre começo com um conceito que eu vou guiar a apresentação toda com esse conceito aqui, que é de OKR. Alguém sabe o que é OKR aqui? Já viu isso antes? Beleza. O OKR é uma forma de você definir
objetivos e se planejar para chegar nisso. É o Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves. É o pensamento em caixinhas, que eu tenho que definir meu objetivo, que é o what, é o que eu quero, e o como. Então, uma forma de você definir o seu objetivo, exemplo, eu quero vencer a Fórmula 1. Eu posso, para chegar lá, eu tenho que aumentar minha velocidade de volta ou reduzir o tempo no pit stop. Tá muito específico, nem concreto, eu não consigo mensurar isso, então eu tenho que melhorar esse meu OKR. O que é um OKR melhor? Eu quero vencer a Fórmula 1, mas eu tenho que aumentar a velocidade média de volta em 2%, eu tenho que realizar testes no túnel aerodinâmico 10 vezes, eu tenho que reduzir o tempo médio no pit stop em 1 segundo. E daí reduzir os erros de pit stop em 50%. Aqui, eu tenho objetivos claros e mensuráveis. Eu sei exatamente o que eu quero para conseguir vencer a Fórmula 1. Sei que não tem nada a ver com o assunto antes, mas isso aqui é a estrutura lógica que vai construir a apresentação no final. E OKRs, você acaba conseguindo desdobrar isso cada vez mais, né? Porque você vai ter um resultado-chave aqui que pode ser desdobrado e você vai construindo isso exatamente para saber guiar. Isso serve para tudo. Exemplo, eu quero ganhar uma maratona, né? Eu tenho que ter uma alimentação saudável, dormir bem, treinar, fazer musculação, ter um equipamento bom. Se eu fizer tudo isso, significa que eu vou ganhar a maratona? Não, nem mesmo completar a maratona. Mas vai me colocar no contexto da sorte. O que significa o contexto da sorte? É onde... Eu estou bloqueando aqui a apresentação de vocês, vocês estão conseguindo ver bem. Eu estava em frente da tela e apontando, né? Mas o que é o contexto da sorte? É onde a estatística te favorece. Então, se eu fizer tudo isso daqui, a probabilidade de ganhar a maratona é maior. Esse quadro daqui, eu acho, assim, e tudo, como eu falei, isso aqui serve para a vida. E agora, pensando sobre todos os cenários, quando você tem um bom planejamento e um bom processo, se eu tenho um bom planejamento, tenho um bom processo e eu tenho um resultado bom, o que é isso? É o deserved success. Você merece isso. Você fez por onde você teve resultado bom. Mas você tem que entender também que isso aqui acontece. Assim como a maratona, eu posso ficar doente, eu posso tropeçar. Então você faz tudo direitinho, mas você tem um resultado ruim. Então esse aqui é o experimento inteligente, o Smart Experiment. E aí tem o planejamento ruim e o processo bom. Então eu me planejo mal... Eu tenho o planejamento ruim e o processo ruim. Mas eu tenho um resultado bom. Esse aqui é o que? O dumb luck. Então é a sorte burra. Eu não fiz, eu me planejei mal, fiz tudo errado, mas cheguei lá. Assim como posso encher a cara antes da maratona, posso dormir mal, posso comer chocolate pra cacete e vou ganhar a maratona. Pode acontecer, mas a estatística não joga a favor. E aí tem o outro lado, né? Que eu faço tudo ruim e tenho um resultado ruim. É o Poetic Justice, você merece se ferrar. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente quer estar aqui, entendendo que isso acontece, o Smart Experiment, mas a gente não quer estar aqui. Por que eu não coloquei a caixa toda aqui? Porque se você reclama de sorte, você tem algum problema. Sorte, às vezes, é bom. E o que é interessante, né? Muitas vezes você acaba tendo sorte, mas quando você conta a história, né? Por que você está lá, você conta essa história. Que é como se você tivesse tido o planejamento bom, mas, na verdade, você não fez porra nenhuma aqui, desculpa o palavreado, tá gravando. E aí você tem o resultado bom, você conta essa história, que é muito comum. Às vezes você pega alguns livros, algumas histórias, é fácil você voltar, pegar o sucesso e recontar como se tivesse tudo direitinho. Então é bom saber separar esses pontos. Agora, vamos voltar ao tema do workshop de hoje, que é ajudar vocês a criarem esses OKRs, vocês definirem o que você quer, né, onde você quer chegar e como chegar lá. Só um ponto, assim, para pensar em um roadmap aqui, um passo a passo, o que a gente quer tentar fazer é criar essa visão de longo prazo e conseguir dar esse primeiro passo. Então, você sabe exatamente qual caminho que você vai trilhar e saber dar esse primeiro passo para começar a trilhar esse caminho. Você está conseguindo ver daí? Eu estou preocupado. Você não quer mudar aqui? Mas aí você vai querer assistir. Então, faz diferença ver aqui as coisas. Todo mundo... Mas ali vocês estão conseguindo ver, né? Tá bom. Então, e aí, quando eu coloquei esse caminho aqui, né? Eu acho importante ter essa ideia do propósito. Meio clichê falar isso, mas no final do dia,
o planejamento é ter uma ideia do passo a passo. Você nunca vai falar, meu objetivo é tal. Você não vai pular para lá. Acontece. Estatística diz que você tem que ter um passo a passo, tem que ter o planejamento. Então, quando você pensa no propósito, o que é o propósito? É você entender o porquê. Eu quero chegar lá, mas eu tenho que passar por todos esses pontos aqui. Por quê? Eu tenho que chegar no ponto 1, por quê? Porque ele vai me levar para o ponto 2. Por que vai me levar para o ponto... por que eu tenho que estar no 2? Porque o 2 é o que vai me levar para o 3. Por que eu quero estar no 3? Para levar para o 4. E por aí em diante. E quando você pensa na questão da carreira, o cenário ideal é você ter tudo alinhado aqui. Mas é difícil. Às vezes você vai entendendo que, na verdade, o 2 não era o que ia levar para o 3, ou até mesmo rever o seu objetivo, o seu planejamento. Mas o importante é sempre ter em mente que você tem que caminhar para frente. Então, às vezes, você vai para o 2 aqui e aí anda de lado, mas aí você acaba reajustando, vai para o 3, não colocou muito bem, muda de novo. Mas é sempre bom ter uma ideia de progressão. Porque na hora que você tem essa visão toda, você consegue andar para frente. A pior coisa, e é muito comum quando você não tem essa visão, é você vai para o primeiro estágio, ou primeiro emprego, e aí fala assim, não gostei disso, tive que fazer um bando de trabalho chato, juntar informação, apresentação, ficar formatando coisa, mas faz parte. E aí a pessoa que não tem essa ideia de que, meu primeiro passo, que eu vou virar à noite formatando a apresentação, hoje em dia com AI vai facilitando essas coisas, mas se você não tiver essa visão, você vai acabar andando de lado. E aí o que acontece? A sua distância para o seu objetivo vai continuar igual. E é muito comum o pessoal ficar reclamando, anda de lado, então meu objetivo aqui é que vocês tenham essa ideia de que às vezes eu vou passar por essa situação, mas é o que vai me levar para o próximo passo. Então você tem que estar feliz com essas pequenas conquistas. E aí, quando você pensa sobre carreira também, né? Acho que muita gente fica pensando assim, eu estou em um emprego tal, a minha carreira é construir aqui. Obviamente, se você está em um ambiente onde tem meritocracia e você consegue se ver crescendo, é o melhor cenário. Você consegue botar a empresa tal que vai levar até o final aqui. Mas é importante você entender que, às vezes, você tem mudanças. Vai de um estágio, vai para outra empresa. E a pergunta é, o que nos leva a mudar? E aí, tem uma coisa que eu tenho potencial para subir, mas não existe oportunidade nessa empresa. O que é comum. Às vezes, você está querendo... Assim, tem que entender que numa empresa você tem, normalmente, um CEO e você tem muitos estagiários. Você não tem o contrário. Então, é normal que isso aqui aconteça. Você vai subindo, então o número de oportunidades vai diminuindo. É normal. E aí tem um outro ponto, que essa etapa da minha carreira foi cumprida para chegar na oportunidade seguinte. É como se fosse a ideia de ciclos, né? Nos Estados Unidos, isso aqui é muito mais bem definido, que é a questão do investment banking e o private equity. Lá, o pessoal fala, para entrar em private equity, você passa por investment banking e você fica 3 anos. Então, você fala, meus primeiros 3 anos eu vou fazer investment banking para entrar no private equity. Então, é bom você ter essa noção de ciclos. Meu ciclo aqui terminou, faz sentido mudar para um próximo. Não necessariamente, aqui está muito preto no branco, mas às vezes você quer desenvolver um outro lado seu que vai te levar para caminhar naquele objetivo que a gente colocou. E muitas vezes me perguntam assim, mas como que eu revejo, será que eu só escrevo na pedra que esse é meu objetivo de longo prazo? Estaria muito errado se você falasse que seu objetivo que você definiu na faculdade vai ser seu objetivo daqui a 10 anos. Porque quanto mais você vai progredindo na sua carreira, mais você vai aprendendo. Você tem novas experiências, vai conhecendo novas coisas, o que te faz entender melhor o que existe e você vai se entendendo melhor, porque você vai estar na prática vendo, vai entender o que você gosta, o que não gosta, o que faz sentido para você. Então é bom sempre rever. E rever o planejamento. Não é rever o que você gosta naquele momento. É importante ver o que faz sentido naquele momento para o plano que foi revisitado. E aí tem os outros cenários, que minha batata está assando aqui, tem algo ruim, eu acho que eu não vou ficar muito bem aqui onde eu estou. E tem questões pessoais, às vezes você não gosta da cultura, o que leva a mudar. E pensando em carreira também, saindo um pouco da visão de qual é meu cargo hoje, existem outros fatores que também impactam, que é a questão acadêmica. Você nunca vai parar de estudar. É bom, o que você aprende no trabalho é uma coisa, mas sempre continuar lendo, participando de conferências, enfim.
E aí entra um outro ponto, que é a questão do network. Network é tudo. Não é só para conseguir o primeiro emprego. Network, ao longo da sua carreira, vai servir para muitas coisas e é crítico. Então é bom sempre manter a sua rede de contatos ativas e buscando pessoas boas que você está por perto. E outras experiências, participando de eventos como conferências, investimentos pessoais ou até mesmo trabalho voluntário. Tudo isso vai te construindo ao longo da sua carreira. Então é bom ter essa visão de que tudo anda em conjunto. Agora, começando aqui, vamos para o que interessa, como que a gente faz esse plano para conseguir o primeiro emprego e criar esse planejamento todo aí de vocês. Primeira coisa, é muito bonito eu colocar isso aqui, tudo vai fazer sentido, mas na prática exige disciplina pra caramba. Assim, vocês entenderem o que tem que fazer e se cobrar. É acordar, olhar no espelho e falar, não fiz, tenho que fazer. E é isso que faz diferença. Porque é conseguir executar. Enquanto a outra pessoa, que no final do dia você vai estar concorrendo com outras pessoas que vão buscar a mesma vaga. Então, quem tiver mais comprometimento é o que vai estar no contexto da sorte, que vai conseguir esse emprego. E na faculdade, até, infelizmente, como eu comentei, né, acho que o Brasil tem esse gap. Então, tem muita gente que não tem essa visão, vai ter mais gente parada. Então, se você conseguir antecipar tudo isso, falar, cara, eu tenho que correr agora, porque essa hora que tem mais gente parada, você vai se diferenciar. Espero que isso mude o cenário, assim, onde todo mundo na faculdade aqui, se as faculdades tivessem os incentivos corretos, conseguissem formar profissionais melhores, ter essa ajuda, conseguisse nivelar mais, todo mundo estivesse se preparando desde o primeiro ano da faculdade, até mesmo antes. Mas, enfim, acho que isso é um fato. Se conseguirem se adiantar nisso, acho que faz muita diferença. Porque no final, quando você começa a trabalhar, aí você começa a ter que pagar a conta, aí entra aquela pressão. E aí acaba tendo mais competição aí. Então, disciplina, eu vou mostrar tudo isso para vocês, então tem que focar. Só beber uma água aqui. Então, se quiserem fazer pergunta também ao meio, podem fazer, tá? Criticar, falar que não faz sentido. Oi. Eu não tenho, voltar um passo... Acho que a questão é sempre rever o plano, né? Então, eu nunca diria que você volta, você só reavalia onde você está. Que voltar, acho que é mais uma questão de tempo, mas acho que é só uma avaliação da mudança, o que faz sentido para te conectar no próximo. Não sei o que você está chamando de regredir, é financeiro, acho que, como eu falei, aqui é só reavaliar o seu momento, né? Então, o que fizer sentido pode ser literalmente isso aqui. Agora você fez essa mudança para cá, né? Para esse 2, você andou de lado, o que não fez sentido, porque o que não faz sentido é o que anda de lado. Você não vem para cá, só não faz sentido. Então, é só reavaliar qual é o que vai te colocar no próximo. Então, essa mudança, né? Acho que se você falar, eu estou regredindo, regredir não é a palavra certa. Na verdade, você está conseguindo evoluir, porque se esse ponto está fazendo sentido para você, é uma evolução. Então, acho que acho que faz sentido esse racional, né? Então, conclusão, não está regredindo. Então, vamos lá. O que a gente vai passar por aqui? Eu vou passar quais são as caixas, né, que a gente vai trabalhar. Primeiro o que vocês querem fazer. E já vou adiantando que essa parte é que eu vou menos focar. Por quê? Porque é complexo. Para você definir o que você quer, exige questões de autoconhecimento, questões passadas, o interesse próprio. Então, tem muitas coisas. Eu vou passar por algumas perguntas básicas que ajudam nisso, mas acho que é um estudo muito mais pessoal. Então, por ser uma questão menos gerenciável, eu vou focar muito mais no gerenciável que eu consigo contribuir, que serão essa parte de quais são as competências que eu preciso, quais são as experiências também, porque uma coisa é o que eu sei e o que eu vou aprendendo, e outra é o que eu vivi. Então, como que eu posso aproveitar esse momento da faculdade para ter mais experiências, viver mais e aprender mais?
Porque na hora que você chega numa entrevista, você fala, eu entendo sobre isso e eu vivi isso. E isso faz muita diferença. Diferente de falar assim, eu quero isso. Então, você mostra que você realmente buscou dentro do tempo que você tinha na faculdade. E isso serve, assim, não é só a faculdade, é na vida isso que vai servir. E aí, como eu falei, como conhecer as pessoas certas, isso é crítico também, então eu vou passar por como construir network, como se apresentar, também porque não adianta você conhecer as pessoas certas, ter suas competências e experiências, chega lá e se apresenta muito mal, você vai queimar tudo. E por último, como que você chega nas oportunidades. Então, só quando eu passar por tudo isso, eu vou passar por detalhes muito, assim, simples, mas que quando você coloca tudo em conjunto, faz muita diferença. Eu vou mandar a apresentação para todo mundo aqui depois, então só para caso... Então, vamos lá. Agora, só colocando essas caixinhas em um fluxo, tentando colocar, não diria que é uma ordem cronológica, mas só para entender as etapas, né? Primeiro eu tenho que me preparar e treinar. Depois, eu começo a engajar pessoas. E não é porque você está engajando pessoas que necessariamente significa que você está buscando o emprego nesse momento. Às vezes você está tentando entender melhor sobre alguns assuntos. Então, como que eu vou construir esse meu network? Como que eu vou me apresentar? E por último, como que eu consigo realmente começar a executar, né? Agora eu tenho tudo isso. Eu já me preparei, eu estou preparado, estou treinado, já sei engajar as pessoas aqui, já falei com algumas, e agora como que eu consigo realmente ir atrás daquela vaga. Então, passando ponto a ponto aqui, como eu falei, a parte do objetivo é que eu vou gastar menos tempo, mas eu coloquei algumas perguntas, de novo, eu vou compartilhar tudo isso com vocês, mas são perguntas bem simples, que se você parar, realmente quando você vai aplicar para um emprego, se você fizer essas perguntas aqui antes, vocês vão ver que muitas vão falar, caraca, realmente, eu não sabia. E quando você chega em uma entrevista e consegue responder essas perguntas, faz diferença. Então, assim, quais são as listas... primeiro fazer uma lista das opções de carreira. Assim, o que eu quero, né? E as vagas que tem. E aí, a partir disso, obviamente, na hora que você escolhe, né? Vai depender de todas dessas questões pessoais que eu comentei. Mas o primeiro ponto eu entendo como a indústria funciona. Como que é esse setor? Qual é a dinâmica disso? Diferente de só pensar naquela empresa específica. Tem todo um ecossistema que anda em conjunto ali. E aí, outra, eu entendo como que a empresa em si funciona, até mesmo em termos de gestão e cultura. Como que é o dia a dia? Como que é a cultura dessa empresa? Porque a questão da cultura faz diferença também sobre onde você quer estar. Porque, às vezes, essa empresa faz sentido para você em termos de carreira, né? Mas no nível pessoal, às vezes, a cultura não bate muito. Então, é bom você entender também e mostrar que você entende uma entrevista faz muita diferença. Será que minha personalidade está alinhada com essa cultura? Será que minhas fortalezas estão alinhadas com a necessidade da vaga? Para você falar, cara, isso aqui eu sou bom. E eu, com essa minha fortaleza, essa parte que eu sou bom, eu consigo agregar. Então, eu sou um candidato bom para essa vaga. Eu tenho que saber mostrar isso. A gente vai entrar nesse ponto depois. Eu estou também por dentro dos eventos recentes do setor. O que aconteceu no setor recentemente? Até mesmo para você gerar assunto em um momento de entrevista e até entender o momento daquela empresa, porque às vezes ela parece ser muito boa ao longo da sua vida, você pensando sobre aquela empresa, mas tem algumas coisas que acabaram de acontecer que podem mudar os próximos passos, os próximos anos com essa empresa. E também fazer uma lista de pessoas no setor, né, e conversar com elas até mesmo para validar o seu objetivo. Porque normalmente quando você faz todas essas perguntas, você está dependendo muito dos recursos que você consegue pesquisar. Mas às vezes quando você fala com alguém do setor, você consegue falar, caraca, isso aqui realmente faz sentido para mim. Ou até mesmo a pessoa pode falar que isso não faz sentido para você e te provocar mais sobre esse ponto. Isso entra na questão do network. E aí confirma o objetivo. De novo, maneira muito simples essa parte dos objetivos. 2, entrando numa parte mais gerenciável aqui que consigo agregar, isso aqui não entra tanto na competência, mas muita gente deixa de dar tanta atenção, mas o CR, ele é crítico para algumas vagas. Quando você vai aplicar para um emprego, normalmente, principalmente para vaga de estágio, essas funções mais iniciais da carreira, quando colocam um link em um site para aplicar,
você recebe mais de 1.000 currículos. Então, se coloca no lado do empregador. A parte mais fácil de você filtrar são alguns critérios básicos, CR, por exemplo. Então, é comum em muitas empresas você ter um nível de CR mínimo, porque na hora chega ali 1.000, você já tira 600, porque não batem com o CR. E aí, entrando mais no nível da faculdade em si, quais são as matérias ideais para essa vaga? Na hora que você pensa sobre a vaga em si, será que tem que fazer micro, macro, contabilidade? Enfim, eu já estou meio por fora da grade curricular das faculdades, mas o importante é ver, será que eu consigo estruturar os meus cursos exatamente para conseguir me fortalecer para essa vaga? E aí, fora a questão das matérias na faculdade, também quais são os cursos e certificações que eu preciso fazer para me tornar um candidato mais forte? Leituras também, quais são as leituras que eu consigo trazer até para uma entrevista, ou até entender mais, que me fazem mais forte. E tem que entender também quais são os skills que eu preciso para essa vaga. E pode ser PowerPoint, Excel. Na hora que alguém coloca Word, eu falo assim, cara, não sei por que está colocando o Word aqui. O PowerPoint também é o básico, mas o Excel saber usar o Excel bem faz muita diferença. Então, e aí eu vou compartilhar com vocês, como eu falei, né? Eu criei um Excel que vai ser um checklist, que eu não consigo ficar, cada um de vocês fala, vocês fazem isso aqui. Então, eu fiz uma lista para que vocês mesmos consigam listar isso depois, falar, essas são as matérias que eu preciso fazer, esses são os cursos que eu preciso, essas são as leituras que eu acho ideal para isso. E aí vocês vão falar, cara, não está realizado. Então, inicialmente vai estar vermelho, mas o ideal é que ao longo da faculdade vocês consigam evoluir nisso. Então, de novo, a execução é difícil, mas no momento que você consegue deixar tudo isso evidente que vocês precisam fazer e que não está sendo feito, vai trazer aquele ponto que eu comentei antes, que é vocês acordarem e falar, não fiz, tenho que fazer. E se vocês fizerem, volta na questão da estatística, que vocês vão aumentar a probabilidade de conseguir o que vocês querem. E da mesma maneira, se continuar vermelho até a formatura, ou vocês terão sorte, ou vai ter o Poetic Justice. Então, é bom ter isso em mente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Sobre o primeiro passo lá, quando você comentou sobre pesquisar da empresa, etc. Que fontes que você sugere para essa pesquisa? Lógico, fazer postagens da empresa, posicionamento da empresa, na imprensa, etc. Mas tem hora que a cultura, na verdade, aparece quando os funcionários, quando as pessoas que já estão lá dentro, sei lá, Glassdoor, Sim. É nessa linha ou você também tem outra forma? Então, se botar em ordem do que vai te dar a melhor leitura da cultura, você pode pesquisar no site da empresa, falar assim, a cultura certamente não vai ser o que acontece no dia a dia. Você pode evoluir para um Glassdoor da vida. O Glassdoor, para quem não conhece, é uma plataforma onde tem muito feedback de funcionários, tanto a respeito de remuneração, quanto também das empresas em si. Mas, então, tem certamente o Glassdoor. Mas, por último, o que eu acho que faz mais sentido é entrar por essa questão do network, que é exatamente você conseguir acessar pessoas da empresa, que eu vou falar um pouco mais disso depois, que muitas vezes quando você está na faculdade, já vou adiantar um ponto, você fala assim, não, estou na faculdade, não faz sentido sentar para tomar um café com uma pessoa da empresa. Faz todo sentido. Então, assim, tem que engajar essas pessoas, porque são dessas que você vai conseguir extrair o máximo. Então, acho que seria mais por essa linha. Não que seja a resposta é a minha opinião. Então, eu falei das competências antes, a parte da experiência segue o mesmo modelo, que é entender quais são as atividades extracurriculares, por exemplo, que eu posso ter, para mostrar que você realmente aproveitou seu tempo na faculdade. Assim, e tem ligas, por exemplo, aqui a gente está muito no contexto do mercado financeiro, mas hoje em dia tem as ligas, tem umas competições que você participa, trabalho voluntário também. Então, mostrar que seu dia não é só ir para aula. Quando você está na faculdade, você acha, não, estou muito enrolado aqui. Não, vocês não têm noção do que é gerenciar tempo. Assim, quando você começa a trabalhar, é outra vida, tem seus benefícios comparado à gestão de tempo da faculdade, mas na faculdade o que eu posso dizer é que vocês têm tempo pra caramba
para conseguir ter mais experiências além das aulas. Só uma questão de organização de tempo. Eu, quando volto no meu tempo de faculdade, eu realmente participei muito em atividades extracurriculares, mas em outros momentos eu parava para estudar, me matava virando 2 noites antes da prova. Mas se você conseguir gerenciar o tempo bem, dá para fazer muita coisa. E, de novo, não é só, dá para fazer muita coisa, ponto final. Se você conseguir fazer muitas coisas que fazem sentido, não abrindo mão também da nota, do CR, ou até mesmo da sua saúde, tudo isso vai fazer diferença para conseguir o seu objetivo. Aí, de novo, nesse Excel, vocês vão conseguir listar quais são as experiências. Meu objetivo desse Excel aqui, que eu vou mandar para vocês, é que vocês consigam ver o vermelhinho e que esses vermelhinhos se tornem verde. E agora, né, quando eu mostro esse Excel, entra todo no planejamento, né? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é muito fácil, você preencher isso aqui. Agora você realmente tem que fazer. Então, na hora que você lista isso, é importante você também botar, talvez, datas para vocês se cobrarem. Porque não adianta falar assim, vou fazer tudo isso no meu primeiro ano. Tem que ser realista. Então, criem esse planejamento, quais são as datas. E aí tem um outro ponto também. Muita gente começa a perguntar, mas faz sentido fazer intercâmbio, por exemplo? Assim, não sei se faz sentido fazer intercâmbio. Primeiro você tem que entender o que você quer, e aí você se pergunta, se eu fizer intercâmbio, será que vai ser bom para aquele meu próximo passo? Porque muita gente começa a dar tiro para todo lado, mas sem entender por que aquilo lá faz sentido. Então, voltando ao pensamento das caixinhas, volta no ponto anterior. Qual é o seu objetivo? Bota o intercâmbio ali embaixo. Conecta com aquilo lá, você se torna um candidato melhor porque tem intercâmbio? Então tem que ter essa pergunta. Então na hora que você listar todas essas experiências, volta e pergunta, por que cada experiência me agrega nessa oportunidade? Então, faça esse questionamento. Eu falei dos deadlines por experiência, ter um plano de ação, né? O que eu preciso fazer passo a passo para chegar lá? Então, e da mesma maneira as competências, né? Entender quando que eu devo completar cada uma, por que cada uma vai agregar, deadline, plano de ação. Beleza, falamos sobre o objetivo, falamos sobre quais são as competências e experiências, como definir isso, como executar, como se cobrar. E aí entra um outro ponto agora, que é o elevator pitch. O elevator pitch, para quem não conhece, né, é uma apresentação rápida, normalmente eles podem ter 60 segundos, 90 segundos. A questão do elevator é porque é como se você tivesse que se vender no elevador. Então, imagina que você tem que se apresentar para alguém no elevador, a não ser que você esteja qual é aquele Burj Al Arab, esqueci, 100 andares, aí você vai poder falar pra caramba. Nem sei a velocidade daquele elevador, mas talvez nem tenha tanto tempo. Imagino que não tenha. Enfim, não vem ao caso. Mas a questão do elevator pitch é o seguinte, que ela tem que ser uma apresentação rápida, cuidadosamente planejada, concisa e bem treinada. Eu acho muito importante focar nessas questões do planejado, conciso e bem treinado, porque na hora que eu perguntar para vocês, assim, eu aposto, chegar para cada um de vocês aqui, a não ser que todo mundo já esteja muito bem preparado para uma entrevista amanhã, perguntar assim, não, desculpa, fala um pouco sobre você, que é a pergunta do Tell me about yourself, né? Que é exatamente o elevator pitch. Então, falar sobre sua história até chegar, e por isso estou aqui, por isso quero essa vaga. Vocês vão gaguejar pra caramba. É muito comum. Assim, por isso que eu tenho que planejar, tem que ser conciso também, porque você não pode ficar falando sobre 1 milhão de coisas, você consegue, e a pessoa te julga na hora, porque se você não for conciso, a pessoa o entrevistador vai ver que essa pessoa não consegue estruturar o raciocínio, não sabe comunicar bem. Então, independente da sua história, a forma de apresentar também conta. Então, tem que levar em consideração isso também. E para treinar. Eu lembro que teve um processo seletivo que eu passei, que eu fiz 12 entrevistas. E eu me preparei pra caramba com o elevator pitch. Eu falava na frente do espelho. Minha mãe tinha um cachorro na época e era quase que um cachorro também. Apresentei pra minha mãe. E eu já estava assim, eu já estava de saco cheio do meu elevator pitch, mas eu sabia que estava bem estruturado. E na hora que eu fiz as entrevistas, mesmo as 12 entrevistas repetindo, falei, que merda de... Desculpa, filmando aqui. Mas eu já estava de saco cheio do meu elevator pitch, mas para cada um que eu estava apresentando era novo. Para mim já era insuportável, mas estava bem treinado. E isso fez toda a diferença.
E aí, eu acho bom vocês terem um ponto em mente também. O elevator pitch é a primeira coisa que acontece em uma entrevista. Me fale sobre você. E se você começa uma entrevista mal, aí você tem que começar a desfazer tudo para tentar reconstruir. E aí se coloca na cabeça do entrevistador e no ser humano. É muito mais fácil você definir o que você não quer do que você quer. E pensa que, sei lá, se tem uma vaga aqui, por um acaso, cada um vai ter que fazer um elevator pitch e a gente tem que escolher as 10 pessoas para passar para a próxima fase. A cabeça da pessoa não vai ser, essas são as pessoas que eu quero trabalhar. Não, vai ser primeiro quem eu não quero trabalhar. Porque definir quem você quer é muito mais complexo. Eu tenho que aprofundar vários outros assuntos para realmente falar que essa pessoa faz sentido. Então, não pequem nessa primeira parte que me fale sobre você. Então, se coloquem no contexto onde a pessoa fala assim, interessante, vamos move on, para começar a provar que você é a pessoa, diferente de você já chegar, errar e ter que reconstruir para provar que você pode ser, né? Ou não deveria ser descartado. Então, e aí como que você monta um elevator pitch? O elevator pitch ele tem que ter 4 pontos que vocês deveriam abordar no pitch, né? Eu tenho que mostrar que eu tenho perfil. Então, o que é o perfil? Eu tenho aderência aos valores da empresa. E também é importante vocês também entenderem, ter o autoconhecimento, né? Como que eu me encaixo para você saber comunicar isso. Então, trazendo suas experiências, a forma de falar e tudo isso, se você conseguir juntar nessa narrativa, ajuda muito. Outro é o potencial, porque uma coisa é você falar, cara, eu sou a pessoa ideal. Não, na verdade, você está entrando nesse primeiro ponto, e até mesmo para vagas de futuro, você tem que mostrar que você tem potencial também para crescer e estou preparado também para essa vaga. Posso me desenvolver naquela posição, né? Isso quer dizer. E Gana também, que é mostrar, assim, quais foram os desafios que eu tive na vida, que eu consegui superar. Isso tem muito valor, mas tem que tomar muito cuidado também, que desafio não é ter aquela entrevista que você começa a falar de um perrengue da vida que é triste pra caramba e o cara sai da entrevista deprimido depois de falar com você. Assim, com todo respeito a todo mundo tem seus problemas, mas é saber escolher quais são os desafios que você quer trazer. Diferente do cara sair lá e falar, acabou com o meu dia. Então, é bom ter isso também, mostrar assim, quais desafios você conseguiu superar. E também, dependendo do cargo, quais são as habilidades técnicas. Você conseguir mostrar que você tem algumas habilidades específicas que agregam para aquela vaga. Outro ponto, esse aqui eu entrei mais no conteúdo, né, que vocês deveriam buscar endereçar. Agora, a postura faz toda a diferença também. Então, assim, ser claro, simples, né, mostrar autoconfiança, porque a pior coisa é você ter um cara que fala, não sei se... assim, não tá se comunicando bem e não tem tanta confiança. Confiança é uma coisa muito boa para passar, né? E aí, entrando naquele ponto que eu falei antes, que é a capacidade de você conseguir estruturar a sua mensagem. Então, não ser prolixo e ter um fluxo que faz sentido. O que eu quero dizer com fluxo que faz sentido? A sua vida é uma história. E você tem que mostrar que você tem a capacidade de falar por que aquela vaga se encaixa na sua história. E por que a sua história faz sentido para essa vaga. Porque no final do dia, a pessoa não está contratando só alguém, esse cara faz sentido para mim. Eu tenho que mostrar que que eu faço sentido para ele. É um casamento, né? E entrando nessa questão de não ser prolixo, de novo, no momento que você consegue planejar e treinar isso para o cachorro, para o espelho, que seja, vocês vão conseguir estruturar. E é engraçado quando você começa a gravar os primeiros elevator pitches de vocês vão ver que eles vão gravar durante 5 minutos, 6 minutos, falar, cara, que tá um lixo, e é bom sempre rever. Tem que evitar também escrever tudo e depois ficar que nem um robô, então é bom ter ser mais natural também, né? E aí energético também, né? A pessoa precisa prender atenção, então é brilho no olho, é realmente engajar. Porque a pior coisa é estar lá conversando com alguém e falar, meu nome é Guilherme, eu fiz isso, e por isso eu estou aqui. Cara, saco, assim, cara, eu quero ver que esse cara realmente quer estar aqui comigo. E, então isso faz muita diferença. E é para tudo. Nesse caso, você está se vendendo para uma vaga. Então tem que prender atenção.
E tem outro ponto que, assim, é interessante, que é a questão de ser memorável, a pessoa lembrar de você. Então, quando você pensa em mercado financeiro, eu estudei economia, engenharia, participei da liga, não sei o quê. Sabe o que vai acontecer? Sabe quantos candidatos vão ser igual a você? Centenas, milhares. Então, traz alguma coisa diferente que vocês fizeram. Para a pessoa lembrar, pô, aquele cara foi o que subiu o Everest. Não que seja o caso, não sei se alguém já fez isso aqui. Por um acaso, eu recebi um currículo que tinha isso, tá? Como... exato. Mas isso faz lembrar. Então, às vezes, a entrevista é uma conversa também. Então, às vezes, surge uma coisa mais pessoal, vocês têm um hobby em comum. Então, ele vai lembrar, pô, aquele é o cara que, sei lá, faz tiro alvo. Sei lá porque veio na minha cabeça. Mas E aí, assim, até quando, voltando, uma coisa que eu fazia muito, né? Quando eu estava na faculdade, lá nos Estados Unidos era o Student Government Association, que é quase um Grêmio, um pouco diferente, mas o presidente do Student Government era convidado para jantar com Jimmy Carter todo ano. Então, naquele ano, eu era o presidente do Student Government. Aí, jantei com o Jimmy Carter. Então, eu sempre trazia esse ponto que era legal. Então, pensar... pode ser um esporte também, sei lá, eu faço pesca submarina, é uma coisa diferente. Então, trazer uma coisa que a pessoa vai lembrar. Então, enfim, só pense em vocês que vocês são diferentes para serem memoráveis. Só voltando naquele ponto que eu falei antes, eu estou passando por coisas muito simples. Tudo aqui parece bom senso. Mas na hora que você coloca tudo dentro de um contexto, voltando na questão da estatística, vocês têm que botar tudo isso em mente e falar, cara, eu tenho que trabalhar em cada ponto desse. A apresentação vai passando, todo mundo começa a pegar o celular. Mas vamos lá. Agora, pensando aqui no Excel, eu tenho todas essas perguntas. Então, hoje em dia, quando eu criei isso, não tinha ChatGPT. Mas se vocês hoje fizerem uma pesquisa, assim, isso aqui é uma boa referência, mas busquem também, coloquem lá, quais são os pontos que eu deveria incluir no meu elevator pitch. Isso ajuda bastante. Então, aqui tem algumas perguntas, sei lá, primeiro eu construí meu elevator pitch, então esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. O outro eu falo sobre quem eu sou, sobre minhas conquistas, minhas fortalezas, enfim, acho minha postura na apresentação está boa, eu estou com brilho nos olhos, eu tenho algum ponto que me faça um candidato memorável. Então, esse é todo checklist, porque na hora que você vai treinar o seu elevator pitch, você vai falar, eu falo sobre o esporte tal, que é diferente. Eu estou conseguindo manter uma postura boa. Eu treinei 20 vezes. Então, é uma forma de você mesmo, de novo, voltando àquelas caixinhas vermelhas, e falar, cara, eu não fiz, eu tenho que fazer. E até mesmo na hora que você volta, fala, caraca, realmente esqueci de fazer. Até mesmo questão do tempo, né? Demora menos que 90 segundos. Não tem uma regra exata, mas acho que 90 segundos seria o ideal. E tem esse ponto aqui que eu estou chamando de árvore pessoal. Eu inventei esse nome, se vocês pesquisarem no Google árvore pessoal, acho que nem sei o que vai aparecer, então, por favor, não conectem esse ponto, mas vamos focar no contexto que eu estou chamando de árvore pessoal aqui. A árvore pessoal que eu montei aqui, é mais como que eu me preparo para uma entrevista. E na hora que você se prepara para uma entrevista, é bom você pensar assim, o que eu preciso para essa vaga? E tentar manter de maneira bem simples essas respostas. Se eu quero entrar para uma vaga de private equity, por exemplo, e outras vagas de mercado financeiro acho que iriam entrar em uma estrutura parecida, eu tenho que mostrar que eu tenho conhecimento bom em análise, eu entendo sobre gestão em empresas e eu tenho que mostrar que eu tenho uma capacidade de trabalhar em equipe. Então, se você conseguir botar de maneira bem simples essas respostas, pode ser, dependendo da vaga, isso vai mudar, obviamente, né? Mas você vai direcionar todos os pontos que você vai trazer nessa entrevista para esses pontos. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu quero mostrar para o entrevistador que eu tenho um conhecimento de análise, eu tenho um entendimento de gestão e eu tenho a capacidade de trabalhar em equipe, eu tenho que pensar agora, falar assim, tá bom, eu tenho conhecimento de análise, por quê? Eu já fiz um certificado tal. Eu fiz projetos na liga tal. Eu participei dessas competições de case. Então, no momento que você consegue desenhar tudo isso antes
estruturar a sua cabeça na hora que o entrevistador fala assim, pô, mas tem capacidade boa de análise? Sim, tenho. Eu fiz esse certificado. Conta mais sobre isso. Sim, já me planejei para falar sobre o certificado. Pô, eu fiz também esses projetos na Liga. Então tá tudo na sua cabeça fresco. Diferente, fala assim, pô, você tem conhecimento bom em análise? Tenho. Por quê? Deixa eu pensar aqui. Por quê? Então, se você tem isso já estruturado, você consegue falar, você trabalha bem em equipe? Sim, trabalho muito bem em equipe. Eu tive um feedback muito bom recente em tal projeto. Eu liderei tais projetos na Liga. Nem botei outros exemplos aqui, tá escrito exemplos, mas a questão aqui desenha, antes de uma entrevista, tenha essas principais mensagens que você quer passar e desdobrem isso para que vocês não fiquem reativos à pergunta. E isso faz toda a diferença. Ficou claro esse ponto? E voltando naquele ponto, tudo muito simples, mas se você botar tudo junto e conseguirem se cobrar, vai fazer diferença. Já trouxe muito resultado, então é bom ter tudo isso em mente. Então, falamos sobre árvore pessoal, elevator pitch, competência, experiência, objetivo. Agora, esse ponto aqui, que é a questão das redes sociais. Hoje em dia, é muito fácil se expor. E se expor pode trazer certos riscos para a vaga que você está aplicando. Então, é bom ter essas coisas bem ajustadas para evitar se colocar no contexto do poetic justice, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu botei algumas perguntas aqui simples que valem a pena vocês pensarem, mas, assim, tem que considerar tudo isso para, de novo, ver como evitar essas questões. Então, eu tenho uma foto com bebida no Instagram e Facebook, um Instagram aberto que acaba me expondo de uma maneira que eu não gostaria que vissem, né, e poderiam me prejudicar. E às vezes quando você vai entrevistar, assim, as pessoas pesquisam em tudo. Hoje em dia a internet diz muito sobre as pessoas, então você quer entender que é essa pessoa, e se isso está disponível, acaba sendo utilizado pelo bem e pelo mal. Então, fotos sensuais, fotos fazendo gestos não apropriados, fotos comunicando algo político também, às vezes que é muito extremo, que é exatamente um posicionamento extremista. Cada um tem o direito de falar o que quiser também, mas é bom só pensar, será que isso vai me jogar contra essa... vai me jogar no cenário onde eu não consigo essa vaga? E às vezes você pode falar, pode jogar, mas eu gosto de defender tal coisa. Mas é bom ter isso em mente. E aí, tenho a foto de WhatsApp também, né? Porque o WhatsApp, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho um WhatsApp profissional, eu tenho um celular profissional e eu tenho um celular do trabalho. Cara, é muito difícil você coordenar, você acaba usando um número só, dependendo da função também, mas principalmente quando você está na faculdade, acho difícil ter 2 celulares para isso, né? Então é bom entender que muitas vezes o WhatsApp vai ser uma comunicação profissional, vai ser para falar com o cara que vai te entrevistar ou alguém que você está criando contato para te conectar com uma outra vaga. Então também entenda, né? Será que essa foto está me expondo de uma maneira que vai me prejudicar? Tipo, às vezes tem umas fotos de espelho meio estranhas aí, Então, eu acabo sendo um pouco extremo nisso. Eu tenho uma foto de uma montanha, um pôr do sol no meu, mas não estou falando que essa é o certo. Aí me perguntaram assim, o que é o certo? Acho que não tem certo. Acho que entra na cabeça de cada um você julgar você mesmo, falar assim, será que isso aqui pode ser interpretado de forma negativa? E aí, a partir disso, vocês decidem o que fazer com as fotos de vocês. E aí tem outras questões aqui, que gestos não apropriados, enfim, acho que essa questão de vocês terem bom senso e questionarem, acho que já resume o todo aqui. E eu já vi pessoas não dando continuidade a uma entrevista por foto. Não vou falar quem foi, mas assim, às vezes você vê uma coisa e fala, cara, isso aqui não faz tanto sentido. Acho que faltou um pouco de bom senso com isso, portanto, não vou dar continuidade. Sim. Então a gente faz a lista depois e aí a gente manda. Eu sei que tem algumas pessoas que entraram sem se inscrever. Mas quem está inscrito, eu acho que precisa contato. E aí a gente passa. Pode fazer assim. Porque, como eu falei, que no final tem um telefone aí, mas a gente vai tentar pegar tudo aí direitinho.
Não vou falando, a boca fica seca. Vou me afogar aqui de tanta garrafa. Mas, aí, então, vamos lá. Passamos todos esses pontos. Agora tem uma outra questão, que é perguntas padrão de entrevistas. É interessante ler essas perguntas, porque muitas vezes as perguntas se repetem. E é muito comum entrevistadores usarem perguntas parecidas. Então, se você conseguir antecipar essas perguntas, de novo, você não vai ser reativo, você já treinou isso. Mas eu acho importante, na hora que eu falo de treinar, é evitar ser robótico também depois. É você ser proativo, você está pronto para aquela pergunta. E aí, assim, já vi perguntas muito diferentes, mas tem umas muito básicas que, assim, por que você está interessado nesse estágio? E nessa empresa? Você não deveria estar pronto, assim, você não deveria chegar lá e agora, não, por que eu estou interessado? E definir, chegar nessa resposta na hora. Se for isso, ferrou. Você não pensou por que você está lá. Então é bom você ter isso bem treinado. Quais são suas principais habilidades? Como que você pode aplicá-las nesse estágio? Também pensa nisso antes. Por isso que se você passar por essa lista toda, você vai conseguir ser mais proativo em relação a isso. Então, o que você espera aprender e realizar durante esse estágio? Como que você lida com prazos apertados e trabalhando sob pressão? Como que você lida com feedback, críticas construtivas? Quais feedbacks negativos você já recebeu? Quais feedbacks positivos você já recebeu? Dá exemplos de uma situação que você enfrentou um desafio e superou. Como que você trabalha em equipe? O que você sabe sobre a indústria que a empresa atua, né? Quais são suas fortalezas, quais são seus pontos de melhoria. E aí entra em outras perguntas que, assim, se você tivesse que ser um super-herói, qual você seria e por quê? Tem gente que faz essas perguntas, sim. Eu já passei por entrevista na época para estágio, mas perguntaram, se eu tivesse que mover a montanha desse lugar para tal lugar, o que você faria? Esse nível de pergunta, mas mostra a criatividade. Também a pessoa pode chegar, a partir da sua resposta, entender um pouco mais sobre você, seu processo lógico e por aí em diante. Quais são seus hobbies, e até viagens, né? Fala sobre uma viagem que você gostou, mas enfim. O legal de hoje é se colocar no chat GPT e falar assim, quais são as principais perguntas de entrevista para tal vaga? Mas é importante separar, porque às vezes pode ser perguntas específicas, técnicas, mas tem algumas questões mais pessoais que entram pelo lado mais comportamental. Então é bom se separar isso, né? Não é só ficar entrando no lado técnico. Isso tudo aqui entra muito pelo lado pessoal. Comportamental. Então, no momento que então é bom vocês treinarem tudo isso, refletirem sobre essas perguntas para não ficarem gaguejando no momento da entrevista. Nessa parte dos hobbies, por exemplo, você acha que você tem que moldar um pouco seus hobbies para determinadas vagas? Então, tipo, por exemplo, você está aplicando para uma vaga do mercado financeiro. Então, não necessariamente, não mentir, lógico, mas moldar os seus hobbies mais focados para essa vaga ou falar seus hobbies qualquer um mesmo, sei lá, meu hobby é escalar a montanha do Everest. Não, acho que eu não consigo nem ver fica até, de novo, não tem, assim como a foto, não tem uma resposta exata, tudo se encaixa naquele ponto específico. Mas na minha opinião, o hobby acho que não deveria estar atrelado à vaga. Até porque acho que o hobby entra muito numa questão de entender um pouco mais sobre você. E se você falar assim, meu hobby sei lá, você está aplicando para uma vaga de pegar o meu private equity. Eu adoro ler livros sobre gestão de empresas ou valuation. Porra, tu é chato pra caramba, cara. Então, porra, cara é maluco. Prefiro que você suba o Everest. E também que não passe muito tempo no Everest todo ano, porque a gente vai ter um problema no dia a dia. Então, sei lá, viro noite jogando videogame. Aí ferrou também, né? O cara vai ter um problema de gestão de horário. Ou se ele conseguir coordenar. Mas enfim, acho que esse seria o ponto, né? E aí, agora, entrando na questão de construção de currículo, lembrando que o currículo, ele não deixa de ser uma entrevista, mas é uma entrevista em qual você não está presente. A pessoa está te avaliando. Você fala sobre as suas questões acadêmicas, você fala sobre as suas experiências profissionais,
até extracurriculares e outros skills também que você coloca, né, no currículo. Então, é muito bom que você consiga se apresentar nesse currículo. Então, você não pode descartar ou tratar só como uma folhinha. Então, tem que estar muito bem escrito. Então, o que é um currículo? Vale a pena também só considerar outra questão, que hoje em dia, às vezes, os recrutadores usam, até pelo próprio LinkedIn, tudo isso, por palavras-chave de currículo, acabam buscando e indo por alguns sistemas. Então, se você tiver com isso bem estruturado, até os próprios sistemas vão conseguir avaliar um pouco melhor. E aí tem algumas questões aqui de currículo que valem a pena ser considerados, que é assim, o currículo de uma página, garantir que você tem um endereço, telefone, e-mail. Às vezes você descarta esses pontos, você foca tanto no conteúdo que você esquece de botar como que a pessoa chega em você depois. Então, outra questão, assim, foto. Para que colocar foto em currículo também? Não faz tanto sentido botei aqui papagaiada, né? Às vezes a pessoa coloca o negócio todo colorido. É simples, direto. E aí eu tenho uma lista aqui, mas tem uma questão mais específica. Eu estou entrando aqui mais no detalhe, a questão de ter bullet points claros, porque quando você pega um currículo, a pessoa vai engajar ou não ali. E quando você coloca muito texto, a chance da pessoa descartar isso ou não dar tanta atenção é alta. Então tem que ser muito objetivo com o que você está colocando e escolhendo também o que faz sentido colocar. Às vezes a pessoa fala assim, faz sentido falar sobre experiência tal. A pergunta você tem que questionar se aquilo lá é o que justifica para tal vaga. Como eu vou mandar a apresentação depois para vocês, mas vale a pena só passar por todos esses pontos aqui. Ter também a data de quando começou, a localização. E aí tem esse ponto daqui que é bem importante, que é conseguir incluir números e métricas em um currículo. Na hora que você fala sobre os seus resultados, na hora que você consegue quantificar, ajuda muito você ter noção do impacto. Está em inglês, mas aqui, por exemplo, eu trabalhei nesse Project Shine, eu era voluntário para essa atividade. Então, utilizei Spanish Speaking Skills para ensinar inglês para grupos diversos de 5 a 30 imigrantes e refugiados de todas as idades. Então, fica muito forte, né? Coordenei 15 voluntários. E aí entra... Então, a questão do número diz muito, fica bem específico sobre o que você fez. E tem uma outra questão... vou mostrar aqui o impacto, né, como que muda um currículo, se você vê o antes e depois. Aqui eu trabalhava com membros os staff members, né, para ajudar na comunidade aqui da faculdade, para colocar enforce policies. Tô terrível em traduzir, mas o ponto aqui, whole social programs for first year students. E aí quando eu coloco a mesma frase, né, depois, ao invés de falar só trabalhava com tais pessoas para criar esse ecossistema seguro, eu posso falar que eu colaborava com 18 pessoas para providenciar para gerar esse impacto. E aqui eu fazia o mesmo trabalho para 300 alunos do primeiro ano, diferente de só falar que trabalhava com alunos do primeiro ano. Então, o número faz muita diferença. Não vou entrar tanto na questão do número, que já ficou bem claro, mas existe uma outra questão, que agora eu esqueci desse slide que eu tinha. Vou passar aqui. Achei que eu tinha colocado naquele slide. Mas é a questão das palavras de ação. Eu achei que tinha um slide sobre isso, mas não tinha colocado. Às vezes a pessoa fala no currículo assim, eu era responsável por isso, fazia isso. Mas eu não quero saber a descrição da vaga, eu quero saber o que você fez. Porque a descrição da vaga é só pesquisar, eu não preciso saber no teu currículo qual era a vaga que você fazia parte. Eu quero saber o que você gerou de valor ali. Então isso faz muita diferença. A palavra de ação, então ter palavras de ação, criei, implementei, liderei, e isso muda bastante, junto com a questão dos números. Entrando nessa parte agora do engajamento, né, que o LinkedIn é uma ferramenta muito, muito utilizada hoje em dia, você vai ajudar, isso aí acaba sendo um ferramental crítico para você criar network. Como eu falei, o network não serve só para você buscar as vagas, isso serve também para você, tanto na parte quando você está na faculdade, quanto depois,
serve tanto na faculdade para você aprender mais sobre algumas vagas, para você avaliar se aquilo faz mais sentido para você, como a gente comentou antes, e também na vida profissional, depois serve para tudo. Então, é bom, na hora que você pensa sobre o LinkedIn, e aí como eu falei, quando você está na faculdade, você não deveria pensar assim, não, eu estou na faculdade, portanto não faz sentido entrar em contato com essa empresa. Como eu falei, faz sentido sim. Nos Estados Unidos, assim, quando eu estava na faculdade, era muito comum, desde o primeiro ano, o pessoal falar, eu tenho coffee chat com tal empresa, coffee chat com tal empresa. Assim, o pessoal marcando café com as pessoas das empresas, para você se apresentar, entender mais, e você vai se munindo para as vagas, né? E, então, como que você consegue engajar, né? A pergunta agora é, se faz sentido você marcar esses cafés e ir criando network, como é que você vai engajar com essas pessoas? E aí tem que pensar o seguinte, você é um aluno universitário, todo mundo deve estar aqui na casa dos 20, 19, 22, e então, se você mandar pro número 1 do fundo tal, assim, a chance de alguém te responder é muito mais baixa. Então, voltando na questão da estatística, como que eu vou escolher a pessoa no LinkedIn que eu vou mandar uma mensagem que provavelmente vai me responder e vai querer tomar um café comigo. Voltando na questão da estatística, você pode mandar para o número 1 do fundo tal, da empresa tal, mas a chance é baixa, pode acontecer. E aí, como eu falei, por que é importante, já comentei algumas vezes, né, que a pessoa pode esclarecer alguma dúvida sobre a indústria, trazer pontos que possam fortalecer seu conhecimento e, consequentemente, você como candidato, ser um contato para futuras oportunidades e também te ajudar a traçar um caminho, né, para você conseguir o tão desejado emprego. E aí tem uma questão aqui que é crítica. Assim, muita gente, na hora que eu falo assim, sobre entrar em contato no LinkedIn para eventualmente aprender mais ou conseguir a vaga, a regra número 1, não pergunte sobre emprego. Não manda a primeira coisa, fala assim, sou aluno, meu nome é tal, estou em tal faculdade, não já entra no assunto emprego. Você é um estranho, é rude, é agressivo e você coloca o contato em uma posição não muito confortável. Isso também significa que você não pode mandar o seu currículo. Mandar o currículo também é quase pedir emprego. Então, como é que você faz, né? Acho que antes de você pensar sobre entrar em contato, como eu falei antes, tudo tem que ter um porquê. O porquê acaba sendo seu objetivo. Então, eu separei aqui em 3 categorias, que é o exploratório, eu posso entrar em contato com alguém para decidir se uma carreira ou empresa é certa para você. Entrando naquele ponto que a gente falou um pouco de cultura, isso se aplica muito, às vezes pode entrar no lado técnico também, até mesmo você... Aí seria o Target Specific Jobs, né? Que seria uma coisa mais específica se você está entrando em uma questão mais técnica, que você quer aprofundar um pouco mais, ou até mesmo conselhos, né, de como melhorar seu currículo, construção de experiência e por aí em diante. Mas se você deixa isso claro, e se você consegue, assim, para a pessoa que está conversando com você, ela já entende que você está buscando um emprego, ela entende seu momento, ela entende o que você quer, então não faz sentido você já trazer essa questão do emprego. A conversa vai fluir normal para essa questão, ela pode te conectar com outra pessoa, que pode trazer o emprego, como ela mesma pode sugerir isso para você. E aí, quando você entra em contato, né, primeiro, seja educado, cumprimentando e agradecendo a pessoa, respeite o tempo dela. Então, não manda textão. Na hora que você recebe um textão no LinkedIn, é desesperador. Nem desesperador, você fala, dane-se. Verifique o português também, o nome. Assim, já recebi mensagem no LinkedIn que a pessoa nem olha. Assim, meu nome é Guilherme, aqui no Brasil, em português é fácil escrever. Mas, mesmo assim, tem pessoas que não prestam atenção. Já recebi um que me chamou de Gustavo, é sério. Então, deve ter sido spam, assim, que o cara, deixa eu tentar várias coisas, assim, que eu não estou acreditando. E aí, já entrando na questão do nome, às vezes a pessoa, e é normal você acabar copiando um pouco, mas assim, tenta personalizar suas mensagens, não é para ficar enviando spam. Faça uma pesquisa sobre a pessoa, né, que você está entrando em contato, e para ver se a pessoa realmente faz sentido você falar. E aí tenha seu objetivo em mente, né? E lembrando aqueles pontos. E aí, só trazendo aquele ponto que eu falei antes, saiba quem você mandar mensagem. Acho que eu pulei um pouco uma questão, que que você às vezes... como vocês estão saindo agora estão na faculdade, às vezes uma pessoa de 2 a 3 anos de experiência faça mais sentido para vocês. Porque é uma pessoa que passou por essa experiência há pouco tempo, ela consegue se identificar com isso. Então é bom ter esses pontos em mente, né? RHs são bons contatos também. O RH, no final do dia,
é a pessoa que está ciente da vaga. Então, às vezes, entrar em contato com o RH pode ser interessante, mas o RH eu entraria mais no final, quando você está tentando chegar na vaga, e eu vou explicar isso um pouco depois. Agora, pensando na mensagem, né, eu vou dar um exemplo. O inglês aqui de todo mundo está... Eu vou tentar... Já perceberam que minha tradução está terrível, mas olha o exemplo aqui. Tipo, oi, Alissa, eu sou uma aluna de segundo ano que acabou de começar esse curso e eu estou considerando marketing como meu foco e eu encontrei você no LinkedIn. Será que você tem 15 minutos para compartilhar suas experiências nessa empresa trabalhando com mídias sociais? Eu ficaria extremamente grata em te ligar em um momento que for conveniente para você. Espero o seu retorno. Então, agora foi até um pouquinho melhor, né? Mas a questão aqui assim, foi a pessoa foi zero invasiva, falou assim, pô, eu tô estudando isso, que se conecta com o que você faz sentido para mim, e pô, você tem 15 minutos para falar? Então fica uma coisa bem menos invasiva, né? E até a pessoa na hora que lê isso daqui, fica difícil você... De novo, é estatística, a pessoa pode ignorar, mas ajuda. Isso aqui está um pouco longo, e acabou reduzindo, tem uma outra, eu acabei não mandando atualizada, mas isso aqui é um exemplo, né? Acabou usando para uma pessoa que eu ajudei que deixou eu usar, eu acabei usando isso na apresentação. Mas olha o exemplo aqui, olá, tudo bem? Meu nome é tal, sou estudante tal, da faculdade tal, eu fiz parte da Liga do Mercado Financeiro. Tenho um grande interesse no mercado, principalmente no que tange a área tal, e admiro muito esse fundo. Eu encontrei seu perfil no LinkedIn e acho que seria muito proveitoso para o meu desenvolvimento acadêmico e profissional me conectar com você. Por essa razão, gostaria de saber, caso não seja muito incômodo, se você teria tempo para tomar um café ou bater um papo de 15 minutos no telefone para compartilhar suas experiências dentro da área e tirar algumas dúvidas que tenham. Muito obrigado. Então, de novo, isso aqui dá para reduzir, e esse texto mesmo, o LinkedIn, se você não tiver o Premium, não deixa nem mandar um texto desse tamanho. Mas a ideia evitar tudo aqueles pontos. Você não está pedindo emprego, você está tentando conectar com questões mais menos, não mostrando tanto interesse na vaga, né? E é mais de desenvolvimento pessoal que pode levar para tão desejada vaga. E aí, só para vocês verem, isso aqui realmente foi o que aconteceu. Então, isso aqui eu não inventei, isso aqui é print do LinkedIn da pessoa. Ele até reduziu aqui, né? Ele falou, meu nome é João, sou estudante na tal e tenho interesse na área de Equity Research e admiro muito a casa tal. Vi que você trabalha na área tal e acho que seria muito proveitoso para o meu desenvolvimento me conectar com você. Existe a possibilidade de marcarmos um papo? Simples. Olha a resposta. Fala, João, tudo bem? Você? Legal o seu interesse, podemos conversar sim. Fala, João, prazer, claro, podemos marcar um café ao qual. Parabéns pela iniciativa e interesse. Abraço. Então, assim, cara, manda mensagem. Tá na hora de fazer, faz diferença. Não é porque vocês estão na faculdade que não é para mandar, mas, de novo, saibam escrever a mensagem e também para quem mandar, para aumentar a probabilidade de retorno. E aí... Oi. Após essa mensagem, seria legal você mandar futuramente outra, mostrando um horário disponível, se ele tem um horário disponível para fazer esse tipo de comunicação? Não, ele vai responder, porque nesse caso nenhum dos dois sugeriram, né? Então aí, o próximo passo seria agendar. Então, senão vai ficar só, pô, legal, o cara tá super interessado, e aí a gente não marca nada. Aí fala, pô, engajei o cara, mas e aí, conversou? Pô, não marquei. Então sim, acho que é o próximo passo. Mas aí também tem que tomar cuidado, não manda, tá aqui minha agenda, aqui, pô, você está na faculdade, você deveria ter muita flexibilidade. Então, tenta mostrar que você está muito flexível, diferente de falar, pô, consigo às 15 horas da semana que vem e às 14 da semana seguinte. Fala, porra, sério? Então, ter flexibilidade nisso daí. Talvez seja até interessante perguntar para a pessoa qual é o melhor horário. É um bom ponto. Até deixando, acho que a opção número 1 me fala quais são os horários para você, quais algumas opções aí que você tem disponibilidade e eu me planejo de acordo com a sua disponibilidade.
Fica mais... Estou disponível aqui, pô, você que está me ajudando, estou diferente da pessoa... Deixa eu... Número 1. Quando você quer bater um papo com uma pessoa, você recomendaria, assim, você tem essa opção no LinkedIn, você fazer uma videochamada, simplesmente? Você recomendaria fazer um bate-papo presencial ou pode ser um virtual também? Você acha assim mais legal? Eu acho que o presencial para tudo é melhor, né? Então, acho que sempre... Mas não adianta o cara falar, eu posso fazer um call em tal lugar, e você fala assim, pô, não, mas vamos fazer um café? Não. O cara já está abrindo espaço para falar com você, então aceita o call. Mas se botar, um call / café, aí você vai entendendo, o cara vai entrar ali, mas eu acho melhor presencial. Porque no final do dia, aí se é o LinkedIn, se é o Zoom, se é qualquer coisa, eu acho que é mais o meio. É mais uma questão do que fizer sentido para a pessoa e para vocês. Mas de novo, acho que presencial é sempre melhor, tá? Cara a cara faz muita diferença. É muito fácil você encerrar uma conversa, end call, né? Termina a ligação. Na hora que você está presencial, não é tão... É muito mais pessoal, faz total sentido. E aí Aí eu vou entrar no terceiro passo, tá? O primeiro você engaja a pessoa. O segundo você marca. O terceiro você se prepara para essa conversa, porque não adianta você... fez o negócio direitinho, o cara engajou, você marcou, aí você chega lá e fica com cara de otário, olhando, e aí? Cara, se prepara. Então, isso faz diferença. Então, assim, ele vai perguntar, você não vai fazer um pitch igual, né? Assim, fala sobre você, então, por isso eu estou aqui. É um café, então, mas de qualquer forma, você vai ter que falar sobre você. Então, tem que ter aquele início da conversa. Afinal, você engajou a pessoa. Você não tem que esperar lá a pessoa chegar e... então, me conta aí. Não. Você chamou aquela pessoa, ela sentou lá, e aí? Aí você vai ficar... pensa em todos os cenários. Senta e pensa e se o cara começar a falar? Ou se ele não falar, o que eu faço? E aí trazendo, né, os objetivos. Você vai falar sobre você porque no fim, você tem que se apresentar, né, na hora que você fala, sou aluno tal, estou fazendo isso, achei que, como comentei na minha mensagem, por isso fez sentido falar com você e por isso estamos aqui. Aí você engaja uma pergunta que dá continuidade. Então é sempre bom lembrar daqueles objetivos da conversa, né? E aí, no momento inicial, é comum quando você começa um café, assim, você fica naquele... tem que ter um embalo ali na conversa e às vezes você tem que saber guiar o papo, porque às vezes a pessoa vai ficar esperando você fazer perguntas. Então você tem que estar pronto lá, assim, cara, quais são as perguntas que eu quero trazer nesse café? E para conseguir manter engajado e trazer pontos, como até pegando a questão do hobby, né? Se você já está presencial com a pessoa, tenta trazer outros pontos para gerar uma conversa mesmo, uma troca, para não ficar aquela coisa muito robótica, tipo, eu, aluno universitário, falando com um cara tal, obrigado por responder, tipo, ele não Google. Você tem que engajar com uma conversa. Então, você tem que saber guiar o papo. Então, entrando no terceiro ponto aqui, né? Não é um Google. Então fique lá bombardeando. Obrigado. Próximo passo. Então, eu tenho essa pergunta. Chato pra caramba, você é insuportável, o cara não vai te ajudar. Então, é bom ter tudo isso em mente. Então, aí trazendo, mais uma vez, assuntos diferentes, os hobbies, experiências pessoais. Se você encontra um ponto comum pessoal também, às vezes vale a pena engajar nisso. Gosto do mesmo time, viagem, sei lá, alguma viagem. Então, saiba exatamente quais perguntas você quer fazer e pense nos pontos que seria bom você comentar, né, também. Voltando naquela questão da árvore pessoal, se aquele cara, aquela pessoa é um contato bom para você para tais agendas, é bom ele entender também o que você tem e você conseguir trazer os exemplos. Então, a árvore pessoal ajuda um pouco. Eu quero falar sobre o que eu já fiz de análise, o que eu já fiz de gestão, minha questão de relacionamento com pessoas. Então, é bom ter isso meio que na manga para você conseguir trazer e não ser só o cara simpático e o cara interessado em responder tais perguntas. Você tem que também mostrar que você é um cara bom. Mas também não é para você chegar lá e ficar se vendendo, porque não assim... O cara está te avaliando, mas também não é uma... Vou entrar nessa questão dele estar te avaliando em outro momento, mas é bom você trazer esses pontos aí. E seja humilde também.
E aí, só para... Na verdade, eu nem coloquei isso. Quando você vai falar com uma pessoa, mesmo não sendo direcionado a uma vaga específica, tem gente que tem alguns lugares que chama de informational interview. Porque mesmo o seu objetivo seja para buscar informações, você está sendo entrevistado. Então, você está sendo avaliado por aquela pessoa. E quando eu digo avaliado, é porque se você se mostra uma pessoa boa, essa pessoa aí, mesmo não tendo uma vaga específica em tal lugar, ela pode te conectar com uma outra vaga. E se você não for uma pessoa boa, qual é a chance dela te conectar com uma outra? Uma outra vaga que eu digo assim, tem um amigo, ele conhece um cara de tal lugar, por que ele vai conectar? Não vai, foi uma porcaria de conversa. Então, é bom você fazer tudo isso. Esse aqui é know who you're talking to, então, pesquise sobre a pessoa, né? Até mesmo, tá gravado, vai saber exatamente o que eu fiz em outras entrevistas, mas já tem muito tempo. Mas eu realmente pesquisava tentava encontrar até os hobbies das pessoas. Eu sei pegar onda, mas eu sou terrível, não é meu hobby. Eu já surfei algumas vezes, mas ali na conversa eu tô vindo do Brasil, tá? Agora que vim pro Brasil, sabe qual é o momento da transição, mas eu sabia que o cara era viciado em pegar onda e eu acabei falando de surf. Mas saberia falar. Mas eu acabei falando muito sobre surf, que foi estranho, mas... Então, não foi direcionado ao mercado financeiro, surf não tem nada a ver, mas eu acabei falando. E aí entra essa questão da construção do network, né? Só resumindo aqui, que o que é e o que não é. Então, é uma oportunidade de você mostrar para as pessoas quem você é uma forma de desenvolver e manter relações mutuamente valiosas, porque isso aí acaba servindo para o longo prazo. É uma via de mão dupla. Então, de novo, não é o Google, então tenta manter aquela troca na conversa, uma forma de compartilhar conhecimento e contatos, e também é uma forma de juntar informações e é uma necessidade absoluta, como eu falei. Não é um jogo de colecionar contatos de negócio, não é um pitch de vendas com o único objetivo de conseguir empregos. Já falei isso algumas vezes aí nos últimos 5, 10 minutos. Não é via de mão única, não é uma chateação e nem é algo para fazer exclusivamente quando você está buscando emprego. Então, isso aí serve para todos os momentos. Então, você vai manter isso constante até, hoje, ainda toda hora marco café com pessoas diferentes e isso vai mantendo. Isso ajuda muito no dia a dia. E aí tem uma questão que é a importância do follow-up. O que eu quero dizer com isso? Assim, cara, o que eu faço depois da conversa? Eu tive uma entrevista, eu marquei um café. Manda uma mensagem agradecendo o tempo da pessoa, foi muito bom. E se é uma coisa não tão... só obrigado pelo papo. Tenta ser mais específico. Foi bom aprender sobre isso e isso. E vou te mantendo atualizado sobre meus próximos passos. Algo nesse tipo. E isso serve também para eventos sociais, entrevistas. Falei já do coffee chat, né? Ou faz o call, mas sempre depois, imagina você vai para uma conferência aqui, hoje, por exemplo, vocês vão conhecer pessoas, tem gente do Opportunity que já passem lá no nosso stand, seria bom conhecer todo mundo lá, mas se conhece, depois você manda uma mensagem, e eu não estou falando para todo mundo chegar lá e já vai acabar com... Mas a questão faz sentido, em eventos assim, na hora que você se apresenta, tem uma conversa legal e tal, se você tem uma troca de contato e depois fala assim, foi muito bom te conhecer, etc. E vai você mantém o canal aberto, diferente de só ser aquele contato inicial daquele evento. Então, foi engraçado que eu já fiz essa, sei lá quantas vezes já apresentei esse material, até hoje eu não estou traduzindo muito bem, mas mais uma vez uma pessoa me mandou mensagem depois, eu falei assim, tive uma entrevista, será que eu mando uma mensagem agradecendo? Eu falei, lê o material. Então, depois, é muito crítico. Tá tudo aqui. Eu vou mandar isso para vocês. Então, se vocês seguirem tudo isso, usarem o Excel direitinho e conseguirem serem bem compromissados com isso, vai ajudar. Tem outra coisa, comunicação escrita e verbal. Hoje em dia, vocês estão na faculdade, todo mundo novo aqui, assim... É surreal como vocês têm abreviações. Assim, parece que não tem mais vogal em algumas palavras. Assim, eu não sei mais o que é isso. Então,
existem, dependendo do contexto, não faz nem sentido abreviar o você. Você está mandando... Então, tenha bom senso. Não tenho mais o que falar. Tenha bom senso, obviamente sem palavrões, gírias, abreviações, e seja objetivo. Assim, eu tenho, até hoje, assim, na hora que eu vou mandar uma mensagem que eu não tenho tanta intimidade, eu tenho um objetivo específico, eu tenho um grupo comigo mesmo, até no WhatsApp. Eu mando a mensagem para mim, eu releio, eu fico lá escrevendo até na hora de falar, a mensagem está boa. Eu vou lá e mando na mensagem mesmo. Porque é bom ser muito objetivo. Imagina chegar um textão, e não é só textão, é mandar 4 mensagens ao mesmo tempo. Isso aí faz diferença, então evitem isso também, por favor. E isso serve, de novo, não só para o WhatsApp e LinkedIn, isso é qualquer comunicação. Obviamente, o e-mail abre espaço para escrever mais, mas, assim, não é uma questão de, o e-mail eu posso escrever mais. Não, em todo cenário você tem que saber ser objetivo, focar no que importa e saber comunicar. Esse ponto aqui, acho que vai entrar até no contexto. É engraçado porque essa é a primeira vez que eu apresento isso em um cenário onde tem uma conferência acontecendo, onde tem pessoas que podem se conectar. Então vai ser interessante eu apresentar isso nesse contexto, que imagina você está em um evento social aqui, uma conferência, aí a pergunta é, com quem que você vai falar? Tem esse cara aqui que está indo lá pegar uma bebida, uma comida, tem esse cara que está trocando cartão de visita, tem o pessoal que está aqui no celular, aí tem o pessoal que está se divertindo aqui no canto, tem o pessoal que está bebendo ali, olhando para fora. Então, já trazendo o gabarito, o né, que é esse pessoal aqui, sim, por quê? Eles estão facing outward, né, olhando mais para fora assim e sorrindo. Então, faz sentido engajar. 2, cara, não faz sentido, o pessoal está se divertindo aqui, você fala, oi, com licença, meu nome é Guilherme, não vou fazer isso com essa galera aqui. Agora o 3, sim, o pessoal está meio entediado, olhando o celular, outra meio parada ali, olhando. Então, e ainda entra nesse nível de detalhe, que é o you formation. Então, olha a formação ali, tipo, tem uma abertura, né? Então, é diferente de estar um círculo aqui e você fala assim, vai abrindo. Então, deixa eu me apresentar aqui. Então, e aqui tem esse cara que está fazendo o network dele, trocando cartão, você não vai se meter aqui no meio, e tem esse aqui que está sozinho e faria sentido, né? Então, de novo, são pontos muito específicos que eu estou trazendo, coisas muito bobas, mas se você botar tudo isso em um contexto geral, vai fazer diferença. Eu estou repetindo essa palavra toda hora, mas acho importante. E aí, revisar etiquetas de entrevistas, né? Dicas para entrevista. De novo, treina o pitch, fala com o cachorro, pesquisa sobre o entrevistador, se prepara para saber falar sobre a empresa, setor, vaga, eventos recentes, tudo aquilo que eu comentei antes, né? A árvore pessoal, principalmente. Não principalmente, mas tudo é crítico. Evitar, não olhar no olho. Eu já fiz entrevista que a pessoa estava assim, olhando para a mesa. Eu falei, cara, é insuportável. Utilizar jargões, palavrões, exagerar na verdade, roupa desalinhada com a cultura da empresa. É uma questão assim, tipo, se você vai para uma entrevista e, sei lá, esse pessoal, tipo, lá no Opportunity, por exemplo, o homem, no caso, usa calça social e camisa social e, sei lá, manga arregaçada, por exemplo, e enfim, sapato não muito formal. Mas faz sentido de terno? É formal? Mas está desalinhado com a cultura. Faz sentido ir de camiseta? Não, está desalinhado com a cultura. Então, é bom você entender o que é a cultura. Se o lugar é de terno, você vai de terno. Se o lugar é assim, e mostra que você se preparou. E não inventa, não vai fantasiado também. Às vezes você coloca uma camisa que você vai correr à noite e ninguém vai te atropelar, porque brilha no escuro, assim. Então, a não ser que o lugar seja assim. Então, então, na verdade, eu vou refazer meu comentário. Você pode usar a camisa que brilha no escuro lá, mas se fizer sentido com a cultura. Então, o ponto da roupa é pesquise a cultura, entenda como que para você estar alinhado, né? E aí tem outra coisa, que não, assim, chegar atrasado não existe, não é 1 minuto atrasado, não chega atrasado, mas também não chega muito cedo.
Porque a pior coisa é você vai entrevistar alguém, aí ligam da recepção e falam assim, 30 minutos antes, tal pessoa chegou. Fala, porra, tem minha vida aqui, senta aí na sala, dá um café. Então 5 minutos, mostra que você foi precavido. E aí você pode se planejar para chegar antes, mas chega antes e fica do lado de fora do escritório, tipo, faça a hora. Não mostra que você chegou 30 minutos antes, que se torna uma coisa desagradável. E aí mostra também que você não tem muito bom senso, que você vai ter que vai incomodar a pessoa 30 minutos antes. E aí aquela questão, né? Como eu falei, evite ser prolixo, tenha tudo bem organizado. Entrando na última parte aqui, que é a questão da execução e monitoramento. Beleza, você fez, preparou tudo isso, conseguiu, sabe se apresentar, tá tudo direitinho. E agora, como que eu vou chegar nas oportunidades? Primeiro ponto, crie network, vai entendendo quem são as pessoas que possam abrir as portas para você. Isso facilita muito. Eu já recebo o currículo há sei lá quanto tempo, e é muito mais fácil. Se alguém me manda um currículo, e às vezes o contato é ruim, mas só porque me mandaram, eu vou lá conversar com essa pessoa. E às vezes você faz isso mesmo. Então, olha como é fácil você entrar por só criando a ponte, né? Você aumenta essa chance. O segundo é RH das empresas. Como eu falei, as empresas, o RH é quem sabe quem tem as vagas. Normalmente, quando tem uma vaga em um time, o RH vai abrir vai saber daquilo. Então, é importante também acessar os RHs. E, por último, os sites, né? Vagas.com, site de empresa. Por que isso aqui é o pior? Por diversos fatores. Porque, esse aqui é o preguiçoso, é o mais fácil que tem. Você pesquisa no Google, sei lá, vagas em tal canto, e aí todo mundo vai entrar. Você não pode descartar isso, obviamente, mas é o que tem a menor chance de engajamento. De novo, vai ter o maior número, o seu currículo vai estar numa pilha de 1.000 currículos. Então, o pessoal vai começar a filtrar das maneiras não muito eficientes, como pode ser o CR ajuda, né? Mas vai entrar por faculdade, não sei o que. Às vezes você pode ter uma faculdade que não é muito conhecida, mas você tem uma bagagem muito boa. Então, é complexo. Então, não descartem, porém, estatisticamente falando, isso aqui certamente é o que mais ajuda. E aí, como acompanhar o seu processo, no Excel que eu vou mandar para vocês, eu tenho uma aba que eu chamo de Tracker aqui, né, que é a terceira aba, que é para vocês listarem quais são as empresas que eu estou engajando, que eu tenho interesse, e colocar o status, né? Já está engajado, mandei mensagem. Então, só para vocês saberem em que fase está. Porque na hora que você tem esse acompanhamento, você sabe exatamente como que você está no seu processo. Diferente, você diz, mandei mensagem para a pessoa, quantas pessoas você está falando? Nem não sei. Cara, tem que estar certinho. Isso aqui é gestão, execução da sua carreira para, enfim, conseguir, né, começar a vida profissional. Então, isso aqui acaba te guiando para você saber onde você está e até para falar qual é o meu próximo passo em relação a isso? Mandei mensagem para a pessoa semana passada, não me respondeu. Será que faz sentido fazer um follow-up? Será que faz sentido engajar uma outra pessoa, já que essa aqui cagou para mim? Encerrando já com palavras... enfim, Mas é isso. Hã? Então, aqui... E aí, só para encerrar, como eu falei, se vocês começarem hoje, já estarão na frente da maioria. Então, acordem... primeiro, montem esse planejamento. Hoje, muita coisa vai estar vermelho, faz parte, mas o importante é que vocês consigam evoluir nessa lista para colocarem no contexto da sorte, para conseguirem o deserved success, né, o sucesso merecido, entendendo que nem tudo é uma receita de bolo. Existe também a chance, mesmo com o planejamento certo, você pode ter o resultado que você não busca, mas não se coloque no cenário onde você espera a sorte ou até mesmo para você se ferrar. Então, é compromisso, é dedicação, entender que vocês têm tempo e é isso. Só para, como eu falei, eu tenho um WhatsApp for Business aqui, então... Por favor, tirem o celular, podem fazer agora, mas mandem uma mensagem aqui para esse número, e aí com o nome de vocês, faculdade, e aí o feedback, eu faço isso, eu estou fazendo junto ao Opportunity agora, de novo, eu sou no Opportunity, estou no time de Private Equity, sou sócio lá, toco a parte de Value Creation, a gente pode falar bastante sobre investimento em empresas
né, nesse setor, mas o assunto aqui é um pouco diferente, é um hobby meu, eu comecei isso na física, me amarro, então é muito importante ter feedback aqui de vocês para saber o que vocês gostaram, o que fez sentido e o que poderia melhorar. Então, até tenho interesse assim, continuar com essa agenda, eu acho legal pra caramba, é muito gratificante ver que todo mundo está conseguindo seus empregos, então, para mim, o que eu ficaria muito feliz é se, assim que vocês se formarem ou ao longo da faculdade, conseguirem os empregos que vocês querem e verem essa evolução. Então, feedback é muito importante. Mas como falei, é meu hobby e é isso. Comentar, na verdade, isso aqui já é o próximo, mas, enfim, perguntas, críticas. Você disponibiliza o modelo de currículo? Eu nunca mandei isso, mas eu já prometi isso numa palestra passada, eu não fiz. Já sabe, vou fazer, dá para fazer. Mas assim, tem muito template online que dá para pegar, mas eu tenho um que eu acho bem legal, eu posso compartilhar. Então me mandem uma mensagem nesse WhatsApp, eu vou... É uma coisa, arrumar o currículo vai demorar 10 minutos para fazer, então tranquilo, mando sim. Eu vou mandar, então só para vocês saberem, eu vou mandar a apresentação, toda essa apresentação aqui, vou mandar também o Excel para vocês se guiarem. E aos pouquinhos eu vou evoluindo algumas coisas, então tendo o contato de vocês naquele WhatsApp, qualquer coisinha nova eu mando para vocês também. E acho que é isso. Mas mais perguntas? Você ia fazer uma pergunta, estava olhando depois. Não, ninguém aqui? Uma outra, a design que você mostrou sobre network como primeiro, segundo contato com recrutadores, terceiro o site. Eu acho que ao longo também da tua fala você comentou sobre recrutador chegar até você. Sim. Nossa, aí para mim a cereja, né? Assim, é um cenário maravilhoso. Mas tem outro ponto, né? Porque às vezes o RH, ele não é a pessoa que toma a decisão da vaga. Então ele vai te colocar no processo. E às vezes quando você já tem o contato ali do cara da vaga, mas realmente o cara chegando em você, toda aquela estatística, né? Se você coloca o LinkedIn tá bonito, vai chegar em você, é perfeito, tá lá na praia bebendo água de coco e chega uma proposta aí para uma entrevista porque você se estruturou bem. Então, mas realmente. Mas aí, nesse caso, é porque não tem muito, seria mais reativo, né? O fato de você estar estruturado faz com que a pessoa chegue em você. O ativo é como que eu vou chegar nela, né? Então, é mais por essa linha. Oi. Hoje, muitas empresas utilizam IA, né, para selecionar os currículos. Usar o quê? Desculpa. Tá, sim. Geralmente, os critérios que eles utilizam por exemplo, a estruturação, a revisão, faculdade, sabe? Aí depende, eu não vou entender da inteligência em si, mas já pesquisei bastante sobre o tema, mas tem algumas questões, palavras-chave que buscam, porque no final do dia vai avaliar, o cara, pensando no mercado financeiro, algumas certificações específicas, alguns verbos, analisei meio... Mas pode ser também, né? Então, mas palavras que conectem com essa vaga. Então, pensar assim, que você vai... Alguma coisa vai tentar fazer um filtro aqui, o que deveria puxar, né? Então, eu acho que muitas vezes palavras-chave... eu não sei se entram no mérito da... E pode ser, eu já vi algumas ferramentas que avaliam a qualidade da formatação. Então, pode ser também. Mas o fato independente de ser uma inteligência artificial que acaba replicando uma decisão de um ser humano, acho que independente da pessoa, assim, tem que pensar independente da pessoa não, né? Independente do que está te avaliando, pensar no melhor cenário, para que os dois vão acabar tentando fazer a mesma coisa. Eu tenho uma pergunta mais específica sobre a sua trajetória, porque eu passei um ano estudando nos Estados Unidos e eu voltei também. E eu queria saber se nas entrevistas era uma coisa que perguntava muito para você sobre a sua volta, como foi isso, se você tinha que explicar muito nas entrevistas.
Vou aqui, então, entrevista aqui no Brasil, no caso. Não, acho que a forma, até voltando no que eu comentei antes, acho que não é uma questão específica de se você está fora ou não, porque estar fora é uma experiência. Então, como eu falei, acho que tudo é uma construção de histórias. Então, é como que essa história conecta com isso. Então, é uma questão de, independente se você está no Brasil, está fora, se estava fazendo qualquer outra coisa, ou estava sem fazer nada, travou a faculdade, saiba construir essa história. O importante é a pessoa saber que aquilo faz sentido para você. E para fazer sentido para você, você tem que mostrar que essa história que eu quero contar, porque no final do dia, quando você está sendo entrevistado, você está querendo falar, olha só, é essa história que eu quero estar contando a partir desse momento. Então, é conectar com esse momento da sua volta. Então, se você deixar de lado, quer dizer que tem uma área meio escura, meio cinzenta aí. Então, acho que essa seria a melhor forma de abordar. Tá. Diga. Quando a gente vai estar no México, a pessoa chega no café do local, no final das contas a gente está buscando alguém que nos leve ao emprego, ensinar alguém que a gente possa fazer um contato, ou mesmo até uma amizade, uma conexão. Isso, E até tem uma questão que, não sei se eu passei rápido ali, mas quando você faz está na faculdade, você vai marcando esses cafés, vai falando com as pessoas, até quando você consegue uma vaga depois, manda mensagem para as pessoas que não estão relacionadas a essa vaga que você conversou. Então, você conversou com uma pessoa da empresa D, mas você entrou para a empresa A, manda uma mensagem para a pessoa da empresa D. Foi D que eu falei antes? Acho que foi, né? Mas então, manda mensagem e fala, olha só para te atualizar, entrei aceitei essa vaga, vou começar lá semana que vem, estou muito animado, queria agradecer mais uma vez por todos os insights que você trouxe e espero muito manter contato aí enfim, acho que mais por essa linha. Então, acho que a amizade é difícil você falar que o cara vai virar seu amigo nesse primeiro call, mas é o primeiro café que seja. Pode ser que aconteça, você encontrou um ponto em comum, vamos jogar bola, sei lá. Mas a questão é manter o contato importante para você não mostrar, senão, porque a pessoa entende depois, né? E que você entrou em contato ali porque você estava querendo conseguir um emprego. Aí na hora que você consegue, você descarta totalmente. Se você conseguir mandar a mensagem depois e falar, queria te agradecer mais uma vez, você não está descartando. Então, acho legal pensar dessa forma. Alguma crítica? Por favor? O que eu poderia melhorar? Não? Mais alguma pergunta? Beleza. Obrigado aí. Espero o WhatsApp de vocês. E eu mando os documentos para vocês terem essa disciplina aí, se cobrarem, e realmente espero que funcione bastante para vocês como funcionou para o restante do pessoal que já participou desse projeto. Valeu.